Permita-me começar dizendo que meu irmão mais novo até hoje tem um medo terrível da maioria dos animais, tanto domésticos quanto selvagens, com exceção de peixes, anfíbios e alguns répteis. Quando a história que irei relatar aconteceu, ele entraria em histeria se um animal chegasse muito perto, o que torna esse incidente ainda mais estranho. Onde vivíamos era muito isolado. Não havia postes de luz. Não havia luzes na casa devido à eletricidade nunca ter sido ligada quando nos mudamos. A única luz que tínhamos após o anoitecer era a lua, as estrelas e vagalumes. Nesta noite específica, em meados do verão, os 5 de nós, meus 3 primos, meu irmão e eu, estávamos na grande varanda de concreto que circundava a frente e o lado esquerdo da casa. Era logo após o crepúsculo e a última luz do dia finalmente estava desaparecendo. Meu irmão de repente ficou muito interessado em algo na estrada, perto da curva que levava ao vale, onde podíamos ouvir o som de passos rápidos no asfalto. Enquanto meu irmão e eu assistíamos, vimos um animal aparecer na escuridão. E quando digo aparecer, quero dizer que não saiu dos arbustos, não saiu da vala, simplesmente materializou-se no meio da estrada. Chamei a atenção dos meus primos e todos nós observamos enquanto esse animal seguia pela estrada. Mas à medida que se aproximava, começamos a perceber algo estranho na criatura. Embora sua estrutura parecesse a de um canídeo, claramente não era um animal que já tínhamos visto. Quando alcançou a seção da estrada que passava a não mais de 20 metros da nossa varanda, virou a cabeça na nossa direção. O primo da minha idade foi o primeiro a perceber a aparência mutilada da criatura e gritou apontando para ela com terror. O rosto da criatura estava quase totalmente desfigurado do lado esquerdo, restando apenas osso e carne. Sua pele estava irregular e havia caído em tufos, e podíamos ver carne, tecidos internos e ossos em alguns lugares onde não havia pelo. Uma de suas orelhas estava faltando e deixava pegadas ensanguentadas por onde passava. Parecia apodrecida, mas lá estava em pé diante de nós, não mostrando nenhum sinal de dor ou doença. Isso não se parecia com nenhum animal que já tínhamos visto na natureza, em zoológicos, livros ou na televisão. O animal era claramente um canídeo, e seu corpo era muito semelhante ao de uma hiena, mas muito maior, e o que restava de sua pelagem era muito mais longo e desgrenhado do que a de uma hiena. Não parecia com nenhum cachorro, híbrido ou não, que eu já tinha visto ou ouvido falar. Enquanto os gritos dos meus primos se transformaram em choro, a criatura começou a se aproximar de nós e da casa, momento em que meus primos mais velhos pegaram meu primo e saíram correndo. E quando me virei para segui-los, percebi que meu irmão, que não havia mostrado nenhum sinal de medo durante todo o incidente, simplesmente ficou parado olhando para a criatura enquanto ela se aproximava da casa. Em meu pânico, simplesmente agarrei meu irmão pelo ombro e o arrastei para dentro da casa. Quando meu primo fechou a porta e a trancou, ele foi até o armário e pegou a arma escondida lá dentro. Em 10 segundos ele fez isso e olhou pela janela da porta. A criatura havia desaparecido. Pelos próximos minutos, todos nós nos juntamos no centro da sala de estar, com exceção do meu irmão, que estava olhando para a janela, procurando-a na escuridão. De repente, ele correu até a janela mais distante e se aproximou tanto que seu nariz estava pressionado contra o vidro. Ao mesmo tempo, podíamos ouvir os passos de um grande animal no concreto da nossa varanda. Os olhos do meu irmão seguiram o som, mas o resto de nós só conseguia ouvir a criatura. Durante toda essa troca, embora estivesse aterrorizado, nunca senti a sensação de terror, maldade ou qualquer outra energia negativa ou positiva. Parecia ser neutra quanto à sua presença. Eventualmente, a criatura desapareceu e, embora o resto de nós tenha permanecido acordado até a luz do sol entrar pelas janelas, meu irmão dormiu tranquilamente. Quando inspecionamos a varanda, a estrada e o quintal, não havia evidência da criatura. Nenhuma pegada como as que vimos antes, nem qualquer sinal de que algo esteve lá fora. Quando finalmente criei coragem para perguntar ao meu irmão sobre a criatura, ele disse que não sabia do que eu estava falando. Ele não tinha visto uma criatura apodrecida e assustadora naquela noite. Ele descreveu uma bola de luz brilhante, que segundo ele já tinha visto à distância da janela do nosso quarto algumas vezes antes disso. Até hoje não consigo explicar esse encontro nem o que vimos. Nunca vi outra história como essa,
Nem encontrei nada que pudesse indicar uma razão para termos visto coisas tão diferentes. Eu tinha 14 anos na época e estava visitando meu pai em sua fazenda. Eu costumava ir e voltar entre as casas dos meus pais. A fazenda do meu pai era de tamanho pequeno, com um celeiro, um galpão e alguns equipamentos agrícolas. Estávamos realmente isolados no meio do nada. A cidade mais próxima ficava a cerca de 100 quilômetros de distância e tínhamos apenas 2 vizinhos não muito distantes. Para dar uma ideia da planta da propriedade, a casa tinha 2 andares, mas era relativamente pequena se comparada com outras casas de fazenda. Se você pegasse à direita ao entrar pelo portão, encontraria uma porta de tela. Havia uma porta que levava ao 2º andar, mas era basicamente um sótão, já que raramente subíamos lá, pois era muito frio. Naquele dia, como de costume, era apenas eu e meu pai na casa. Era um dia comum. Acordei no meu quarto e fui tomar café da manhã. Meu pai era um homem madrugador. Acordava extremamente cedo. Ele nunca me acordava, mas eu gostava de me juntar a ele para o café da manhã. No entanto, naquele dia, quando entrei na sala de estar, tive uma sensação estranha de que estava sendo observado, o que era irônico, já que eu estava lá para visitar meu pai. Ignorei isso. Caminhei até a cozinha e preparei o café da manhã enquanto conversava com meu pai. Rimos juntos, mas quando terminamos ele saiu para trabalhar em seu caminhão e eu fiquei em casa assistindo TV por um tempo. Embora eu fosse mentalmente forte quando tinha 14 anos e raramente me assustasse, o que aconteceu a seguir foi algo para o qual nunca poderia ter me preparado. Eu estava sentado na sala de estar quando de repente ouvi um estrondo ensurdecedor vindo de cima. Fiquei tão assustado que saltei da cadeira e derramei toda a minha água. Parecia que algo ou alguém tinha caído do céu, como se alguém tivesse sido jogado de um arranha-céu. Olhei imediatamente para o teto esperando ver um buraco, mas não havia nada lá. Eu sabia que não havia nada naquele quarto no 2º andar, então não havia como algo ter caído lá. Nesse momento a casa ficou em completo silêncio. Desliguei a TV e fiquei congelado no lugar, me perguntando se deveria investigar. Felizmente vi meu pai voltando para casa, mas a história estava longe de terminar. Enquanto eu estava relutante em investigar o barulho, decidi trancar a porta. Enquanto estava a caminho da porta, comecei a ouvir um tipo estranho de choro ou lamento vindo de algum lugar próximo. Esse som vinha literalmente bem ao lado da porta. Minha mente estava cheia de filmes de terror. Tranquei a porta com cuidado e corri para fora da casa. Meu pai já estava a caminho de casa e eu corri em sua direção, contando o que havia acontecido. Meu pai era um brincalhão por natureza e geralmente me provocava quando eu me comportava assim, mas eu acho que ele viu o medo em meu rosto naquele dia. Então decidimos verificar o que estava acontecendo. Meu pai estava pronto para entrar na casa e investigar, mas algo o deteve. Quando ele chegou à entrada da cozinha, parou e sussurrou: "Santo Deus!" Perguntei o que havia acontecido e me juntei a ele na entrada da cozinha. Foi então que percebemos que a porta da tela estava a cerca de 30 a 40 pés de onde deveria estar. Toda a entrada estava completamente destruída, embora a porta ainda estivesse de pé. Meu pai estava prestes a atirar em algo que viu e eu podia vê-lo claramente devido à pouca luz que entrava. Não conseguia ver meu pai naquele momento. Ele saiu correndo e eu o segui rapidamente. Quando chegamos ao topo da escada, nós paramos. Meu pai estava prestes a gritar quando ouvimos um estrondo alto, seguido de gritos. Meu pai correu escada acima e eu o segui, até que vimos algo desaparecer no meio da plantação. Chamamos imediatamente a polícia, que levou cerca de 45 minutos para chegar à propriedade. Eles realizaram uma busca detalhada pela área por horas, mas não encontraram absolutamente nada além das evidências do incidente. Até mesmo verificaram as câmeras de segurança, mas curiosamente elas não estavam funcionando naquele momento. Desde então não vi aquela coisa por um tempo, mas adoraria saber o que era aquela criatura. Tudo começou em uma terça-feira à noite por volta das 2 da manhã. Eu estava deitado sozinho na cama, no escuro, e minha janela estava entreaberta. Eu costumo deixar a janela aberta à noite para ter uma brisa e manter o quarto fresco, não importando se está quente, frio, ventando ou chovendo lá fora. De qualquer forma, estou compartilhando essa história porque ela tem me assombrado. De repente, o barulho começou.
Lembro-me de acordar abruptamente, sentindo calafrios percorrendo minha espinha. Era paralisante, uma sensação de choque percorrendo meu corpo como uma onda. Esse tipo de sensação é particularmente intenso à noite, quando você é assustado por sons de sua própria casa antiga se acomodando, mas o que eu estava ouvindo era diferente de tudo que já experimentei. Primeiro, o barulho que me assustou parecia ser um homem gritando a cerca de 700 metros de distância. Eu pensei que isso era extremamente incomum, pois moro em uma área isolada com poucos vizinhos próximos, e eles não poderiam ser a fonte dos gritos. Minha casa está situada em uma área arborizada, em um lugar modesto, e a maioria dos moradores é bastante reclusa, saindo apenas para compras quinzenais ou para trabalhar de manhã. No entanto, os gritos eram altos e distintos, seguindo um padrão. Eles pareciam quase inumanos, como se fossem palavras ininteligíveis e curtas, com duração de cerca de 1 a 2 sílabas. Os gritos eram regulares, ocorrendo a cada 2 segundos, e pareciam quase perfeitamente consistentes, como se fossem parte de uma gravação, sendo repetida indefinidamente. Esses sons terríveis continuaram por 3 horas, das 2 às 5 da manhã, e o homem parecia nunca mudar de local, exceto quando os sons lentamente se afastavam antes de finalmente cessarem. Acredito que o responsável por perturbar minha tranquilidade naquela noite tinha por volta de 30 anos de idade. É perturbador pensar que alguém estava simplesmente de pé na floresta, gritando palavras sem sentido por 3 horas durante a noite. Os gritos não pareciam desesperados, como se alguém estivesse pedindo ajuda. Não havia emoção aparente nos gritos, apenas um terror profundo. Eventualmente reuni coragem para olhar pela janela. Não era o vento que causava o barulho. E definitivamente não era um galho arranhando a janela, como algumas pessoas poderiam sugerir para desacreditar minha experiência. Ainda assim, eu estava com muito medo de sair e investigar. Tive que debater comigo mesmo se chamar a polícia era a coisa certa a fazer. Sou uma mulher pequena e sei que se fosse investigar sozinha, poderia me tornar uma vítima fácil de um sequestro. Afinal, de acordo com as histórias de terror que li e vi, a pessoa que investiga geralmente acaba mal. Eu mantive meu ouvido próximo à janela por alguns minutos e comecei a perceber que os sons eram compostos por palavras que pareciam estar em uma língua estrangeira ou eram completamente sem sentido. Era uma experiência estranha e perturbadora. Tenho certeza de que não estou louca e sei o que ouvi. No entanto, provavelmente nunca mais vou abrir minha janela à noite, pois não quero descobrir quem ou o que estava produzindo esses sons, e definitivamente não quero que eles voltem. Perguntei para meus vizinhos se eles ouviram algo, mas apenas um deles confirmou ter ouvido. Nenhum de nós sabe o que poderia ter causado isso.